Antes de passar a palavra para o meu querido irmão Arquimedes e para Caterine, que vai ser a tradutora hoje, eu quero ler um trechinho do Salmo de número 40, os 5 primeiros versículos. Eu vou pedir para o Guilherme projetar para a gente, Gui. Salmo 40, na versão Nova Almeida e Atualizada, NAA. Vamos ler juntos os 5 primeiros versículos? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém? Gui, coloca o 3 para a gente, por favor. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Vamos ler bem forte essas 3 últimas frases? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Nesse Salmo 40, meus irmãos, o rei Davi, ele estava dando um testemunho daquilo que Deus havia feito por ele. Ele estava numa situação tão terrível que ele usa a imagem de estar em um poço de perdição ou em um atoleiro de lama, onde ele não conseguia sair dali sozinho. E ele vai dizer que foi o Senhor que o tirou dali. Foi o Senhor que colocou os pés dele sobre uma rocha e firmou seus passos. E aí ele vai dizer que quando Deus age poderosamente na vida dele para transformar a sua situação, um cântico novo é colocado nos seus lábios. Eu gosto de dizer que Deus mudou o disco, virou o disco da vida de Davi. Lembram do vinil, meus irmãos? Quem é da época do vinil? O lado A do vinil era um canto de lamento e de sofrimento, mas Deus virou o disco e virou um novo cântico de louvor ao Senhor. E Davi termina dizendo assim: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Por que é que nós, como povo de Deus, oramos? E quando Deus age com poder na nossa vida, na nossa família, a gente volta para agradecer e para testemunhar. O texto responde para a gente: porque aqueles que verão essas coisas na nossa vida, temerão e confiarão no Senhor. Saberão que nós temos um poderoso Deus sobre as nossas cabeças e um Deus em que nós podemos confiar. Deus fez um grande milagre na vida do Josué e Israel. Quando a família do Franklin e da Caterine entraram na vida da nossa igreja, eles estavam no meio do furacão, né, Caterine? Franklin sozinho aqui com Abraão e a Caterine com Josué em Rio Preto, lutando pela vida com uma enfermidade gravíssima. E recentemente o Hospital da Criança lá de Rio Preto, que fica no HB, fez uma postagem mostrando o antes e o depois do Josué, para dizer, em outras palavras, olha o milagre que foi feito na vida desse menino. E nós vamos ter a oportunidade essa noite de ouvir o testemunho deles acerca do que Deus fez por eles, o que Deus fez pelo Josué. E a minha oração pelo agir do Espírito Santo de Deus é que ao testemunharmos essas coisas, a gente possa temer ao Senhor e a gente possa confiar mais no nosso Deus. Amém, meus irmãos? Senhor Arquimedes, Catherine, por favor. Boa noite, hermanos. La paz del Señor. Les hago un llamado para que se acerquen un poco más, para que escuchen el testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Para el que no me conoce, mi nombre es Arquímedes, soy pastor en Venezuela,
mi filia Caterina. Bueno, como ya nuestro pastor ha mencionado, hace aproximadamente 5 años, anda falando, mi filia vino de Venezuela con un menino, Abraham, y grávida de Josué. Y tuvo la bendición de nacer acá en Botoporanga, y al año y poco tuvo una enfermedad. De eso, para la mãe. Sim? A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Catarina, para os que não conhecem. Deus colocou muita história em nossas vidas. Só com o testemunho de Josué abriu muitas portas. Deus permitiu nós conhecer o pastor Bruno, a irmã Jonas, que através dela foi que nós conhecemos o pastor Bruno. Mas chegamos aqui, a igreja nos acolheu como filhos, como irmãos, como família, sem conhecer a nós. Meu esposo estava aqui sozinho com Abraão e eu estava em Rio Preto, no HCM, com Josué. Para quando Josué cai em UTI, minha esposa e eu llorábamos mucho por que nuestra filia estaba sola en un país lejano de nosotros, y orábamos mucho, le pedíamos mucho al Señor de rodillas, no comíamos, haciendo ayunos de vigilia, y pedíamos que pusiera un ángel que nos trajera acá. Esto se fue tejiendo de muchas formas. Se puede decir que el testimonio lo podemos basar en Jeremías 33:3. ¿Puede, pastor? Jeremías 33:3. En español dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Amém. Esto lo confirmo yo con A armadura de Deus. Efesios 6, la armadura de Dios. Y dice que debemos todos los días ponernos la armadura de Dios para cubrirnos con el chaleco, con el casco, con las botas, con todo. Y debemos de orar todo el tiempo y con todo tipo de oración. La oración es una conversación con Dios. Le doy gracias a Dios y por la iniciativa que tuvo mi hermano Silvio, por la creación de la torre de oración. Esto es una bendición. Muchos dicen, no sé cómo se puede orar 1 hora, pero sí se puede. Se pode. Sí se puede, porque empezamos con aquellos que la tienen viva, con mamá, con papá, con los hermanos, con la esposa, con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, con los bisnietos, y así poco a poco podemos lograrlo, porque la cosa es que tenemos que llegar primero a nuestra familia. Amén. Amém. Estando Catherine en UTI, recibió muchas bendiciones. Conheci a Fabrícia, mãe de uma menina abençoada, que Deus já recolheu, mas ela é mediadora de Vajevacite. Nossa, uma mulher muito humilde, abençoada por Deus, mulher de fé. E nós orávamos. Conheci também a Tati, mãe do Theo, também criança que Deus recolheu, mas foi amiguinha de Josué no quarto.
ele brincava com ele e ele gostava muito do café da noite. E falava: mãe, eu não vou jantar comida do hospital, eu quero o café da noite. Pega um também para Josué. E ele pegava, e Josué estava também no quarto, e ele falava, a mãe falava: olha, o Josué come batata. Ele falava: eu não gosto. Eu vou dar toda para Josué. Depois ele falava: mãe, eu quero batata. O Josué está comendo, você vê gostoso. E ele comia. O Josué comia brócolis. Brócolis é ruim, mãe. E ele falava: Josué está comendo, para ficar forte. Eu quero um pouquinho de brócolis. E ele foi, ou seja, eu falo como uma motivação para um menino que estava doente, ficava com muita dor, sempre chorava, com câncer no cérebro. E eu falo que o Josué foi uma motivação para ele. E dali cresceu uma bonita amizade entre eles dois, e a mãe e eu, que também era evangélica. E foi muito lindo, graças a Deus. Dali ele teve uma febre de 40 graus e estava comendo pastel. E aí os médicos perguntavam: nossa, ele tem a febre de 40 graus, não ha tenido uma convulsão e está comendo pastel. Olha como Deus faz, né? Aí eles levaram, colocaram remédio. Depois, aí ele ficou um pouquinho ruim. Começou a inchar o corpo, começou a sair feridas, pontos. ¿Sí? La foto de Josué. As fotos. Acho que não. Não, mas tá bom. Não, mas depois vai mostrando. Então aí começaram a sair como sarampion. Eles pensavam que podia ser sarampion, mas não era sarampion, porque eles tinham todas as vacinas certinho, faziam exame, a febre não ficava bem. Aí ele ficou ruim, começou a inchar o corpo todo. A doutora falou: tem que entubar, porque ele não estava respirando. E ele chorava, ele falava: mãe, mãe. E a doutora falava: não volteis, porque se você vê a ele, você não vai deixar que ele entube. Ele precisa, porque ele tem que respirar melhor. Depois de um tempo eu fui sair chorando. E a doutora fala: mãe, outra notícia, o rim de Josué parou. Eu falei: como que parou? Parou, só sai sangue. O rim dele não está funcionando. E eu falei: meu Deus. Ela falou: tem que fazer diálise agora, rápido. Tem que assinar para fazer diálise para ele, porque senão não vai ter jeito. Eu assinei, ligaram a Fran, meu esposo. Ele estava ruim também, ligaram lá na Faquini. Ele veio rápido aqui. Falaram: ele está muito ruim. É a criança mais grave do HCM. E com a condição que ele tem, pensamos que ele não sobreviva a essa cirurgia tão complexa. E eles falaram: meu Deus. Eu só orava, falava para minha mãe: mãe, ora, eu estou em oração. A igreja também tem oração. Fomos lá, Fran viu, só chorava, e ele falava: não vou voltar mais no hospital. Eu não quero ver a minha menina assim. Eu não quero lembrar dele assim ruim. Eu quero vê-lo correndo, sorriente. Eu não vou voltar mais. Aí começou a história dele. ¿Aló? ¿Sí? ¿Escucha? ¿Está encendido? Sí. En esa época yo voy de la casa de ella a mi casa y mi esposa estaba haciendo ayuno y en la radio falan: mujer, tú que estás llorando y clamándole a Dios, Él ha escuchado tu súplica y te pide 3 días de ayuno. Yo me devuelvo, ay, la presencia, y le digo: amor, te mandaron a decir que hagas 3 días de ayuno. ¿Quién? No te preocupes, Dios escuchó
tu ruego y te va a dar la victoria. Calma. Le dije, yo te voy a apoyar. Empezamos quinta, sexta y el sábado había 5 horas de adoración en la iglesia donde yo me congrego en Venezuela. Eso fue una fiesta bellísima. Ya cuando son como casi 4 horas, tengo 2 cirugías de columna, ya no podía, ya estaba aguantado. El enemigo me quería robar la bendición. Otro pastor me ve y me dice, hermano, ¿qué tiene? Le digo, quiero irme, tengo dolor y estoy en ayuno. Y me dice, no, hay Santa Cena. Obrigado, hermano. Hay Santa Cena, entrega aquí y vas a tener la victoria. Calma. Cuando llegamos a la casa, voy a mi casa y cuando regreso, mi esposa de arrodillar, dándole gracias a Dios, llorando. Yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pienso que partió. Me dice, el niño se salvó. El niño se quitó la tubería, el tubo. ¿Ves? Ahí no. Ahí nos pusimos a llorar, a llamar a todas las personas, distintos estados del país, hasta la Iglesia Católica estaba orando por él. Oraban en Colombia, oraban en Chile, oraban en Perú, oraban aquí en Brasil. O sea, era algo grande. Y una doctora le dijo, para que lo veas vivo, tienes que pedirle un milagro a Dios. Ela falou para mim, mãe, ele vai ficar doente a vida toda, porque ele tem síndrome, necrosou os membros. Se ele não melhorar da necrose das pernas e das mãos, vamos ter que amputar ele. E ele vai ficar essa vida toda assim. E eu, doutora, mas se ele melhora, ele é candidato a transplante de medula. A doutora falava, mãe, ele vai ficar doente. Eu falava, mas se ele melhora, ele é candidato a transplante. Ela falou, você é evangélica? E eu falei, sim, só. Tem que orar muito, porque esse menino não vai acordar dali. A los 2 dias, ele destubou. E a doutora foi correndo lá. Falou, mãe, você tem uma fé muito grande, porque esse menino não era para estar aqui. Era para ele ir morto há uma semana. E olha, ela falava, nossa, eu quero um contato com esse Deus que você conhece, porque você foi uma mãe muito forte. Mas eu falo que ele, antes disso que ela falou, ele teve uma baixada de saturação. Baixou a menos 30. Eles mexiam. E ele não reagia. Colocaram um negócio, uma injeção no peito, viraram ele não reagia, ele estava roxinho, virou óleo. E ele estava, nossa, eu falei, meu Deus, eu só tremia com as mãos. Eu falava, se eu fico chorando, se eu fico doida aqui, os médicos vão atirar e não vou ver meu menino. E ele falava, mãe, ele melhorou, pode sair, vir no banheiro. E eu falava, ele não melhorou, ele está morrendo. E eu fui no banheiro e eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, se é tua vontade que ele fique, que seja um milagre vivente e que todo mundo conheça ele. Mas se é tua vontade de levar ele embora, leva, porque ele não está bem, ele está sofrendo muito. Eu não sei de onde eu tirei essas palavras, porque uno como mãe, como pai, uno não quer que seu filho vá embora, né? Seu filho quer que fique, que uno passe essa dor para nós e eles ficam bem, né? Mas eu falei assim, a doutora falou, mãe, ele está bem, ele voltou. Ou seja, ele estava morto. Em esse momento ele morreu. E ele voltou. Ou seja, a saturação dele estava menos 30. Ou seja, ele já estava no caminho. Mas cada coisa que foi acontecendo, uma história ruim hoje, amanhã era um milagre.
Passou uma semana fazendo diálise. Depois da semana ele necrosou as pernas e as mãos. A doutora falou: mãe, vamos ter que amputar, porque ele não está melhorando, ele está ruim. E a necrose iba subindo a orelha, iba ficando manchas na cara, no rosto dele, e iba no corpo. O braço esquerdo necrosou, ficou esta parte. E eu falava: meu Deus, como eu vejo aqui, meu esposo não estava, eu estava sozinha. E ele ficou todo enfaixado, ó, olha ali. Todos falavam para mim: ó, ele queimou, o que aconteceu? Ele machucou. Não, é uma síndrome rara que deu em ele. Deu Kawasaki, pós-Kawasaki, síndrome hemofagocítica. Essa síndrome ataca a medula dele, mais imunodeficiência. Olha aí. Necrose, o rim dele parou e em uma semana melhorou como se nada houvesse acontecido, voltou a funcionar o rim dele. Olha que Deus como faz milagres. Os curativos dele foram muito difíceis. Colocavam morfina para fazer o curativo. A perninha dele como ficaram. Por isso eles falavam de amputar, porque a necrose iba subindo. E aí ele subir, ele ia matar mais rapidamente. Então, aí ele chorava muito, ele estava sofrendo. Quando eles liberaram do hospital, quando ele vai sair, eles falaram a Votuporanga para liberar como uma pelinha que colocam às pessoas que têm pé diabético, que é como uma pelinha para formar carninha. Votuporanga não liberou para ele. Falou: ele não precisa. Como que não precisa se esse menino está com necrose? Misericórdia, não liberaram, mas Deus faz como quer. Então ali começou o tratamento dele. Eu ia 2 vezes por dia, no Poxim, no UPA, ou a vezes no fim de semana, ou sábado, domingo, ia no Poço Bom. Toda a gente ficava chorando quando escutavam os gritos dele, porque era meia hora ele gritando e chorando de sofrimento, tirando a pele para não necrosar outra parte do corpo. Então, uma criança tão pequenininha, passando por essa situação, e uma mãe forte em Deus. Minha mãe falava: filha, receba um abraço desde a distância, porque eu não consigo dar em pessoa. E nesse momento eu estava sozinha no hospital, na salinha onde comem os pais, e eu senti um abraço, nossa, que arrepia todo o meu corpo, e senti uma paz. E eu falei: só Deus. Uma paz que eu falei: Deus já tomou controle de tudo, não precisei de roupas. Os mesmos médicos deram roupas para mim de frio. Conheci a irmã Jonas. Uma mãe que eu conheci no hospital foi lá a perguntar para ver como conseguiam trazer a meus pais. Ela falou: conheci a irmã Jonas. A irmã Jonas enviou contato do pastor Bruno. Fale para ele que ele vai ajudar a sua esposa lá com a criança. E aí foi feito o que Deus quis. E aí também acontece o testemunho de meus pais e de minha mãe, como chegaram aqui. Porque eu falo: Deus sabe como faz as coisas. Ele internou no hospital. Eu conheci muitas mães abençoadas por Deus, mães de fé, pastoras, que orávamos, ungíamos as crianças. Mas essas mães eram muito fortes, porque eu falo: agora eu tenho a Josué, mas essas mães não têm a seus filhos, porque já Deus recolheu, era seu tempo. Mas elas agradecem a Deus que seus filhos estão na presença dele, porque eles já conheceram a Deus também. E eles falavam: mãe, vou para casa. Um menino teu falou: mãe, vou para casa. Eu sei que vou com o pai. Isso foi o último que ele falou. E ela falou para mim, foi à minha casa, levou os brinquedos dele. E ela ainda está amizade com ela, com a Fabrícia, com outra mãe também. E eles recolheram R$1.000 e eu enviei para meus pais, eles pagaram passagem para sair da Venezuela. Eles ficaram em Manaus um mês. Um mês. E eu falei com minha amiga Fabrícia:
E eu falou, tranquila, Catarina, já está aviso. Falou com a irmã que era comissária, foi comissária da linha Sul. E trouxeram a meus pais como comissário. Olha que luxo. Deus faz como Ele quer, sem pagar um centavo de avião, nem de comida, nem nada. Eles chegaram a Rio Preto e essa moça, Fabrícia, deu dinheiro e pagou para eles o boleto de ônibus. Ô moço, fale para eles onde Votuporanga, que eles são pais de uma mãe que eu conheci. E eles deram dinheiro para eles chegar aqui. Esa vez, bueno, para comenzar le voy a decir que les doy obrigado, Señor, por la vida de cada uno de ustedes, porque sé que con este testimonio su fe va a crecer más en Cristo. No es lo que uno piensa, es lo que el Señor hace. Esas personas cuando llegamos en el vuelo me llamaban. Yo iba en la cola. Ele falava, ei, Yo no conozco ¿Usted a está nadie. doido? Sí, voy y me dice, ¡ay, país de Caterina! Ay, si es la hija mía. Me abrazaron, me besaron. Y Dios mío, ¿qué está pasando aquí? La obra del Señor nos trajo sin dinero. Más de 7,000 kilómetros de Venezuela acá. El pastor Bruno tramitó con esa gente para que yo fuera a dormir a un refugio con mi esposa. Pero yo me encontraba predicándole a 2 personas que estaban al lado mío. do show. Y me dijeron, no, tengo orden de llevarlo a usted y a su esposa. ¿Ve? Y yo le dije, muchas gracias, muy obrigado. Yo me quedo con ellos en la calle, porque ¿qué persona que predica la palabra deja a 2 personas en la calle para ir a dormir bajo un techo? Yo preferí quedarme con mi esposa y tuvimos 5 días durmiendo en la rúa, en la acera, y todas las noches nos llovía. ¿Ve? Chuva forte. Eso era el Señor pasándome por el filtro para recibir la bendición. A benção. É mesmo. Amén. É muito mesmo. Le doy las gracias a ustedes por escuchar este testimonio. Mi esposa y yo mañana vamos en Bora, Venezuela, pidiéndole al Señor que nuevamente nos pueda traer acá para continuar acá, porque la situación en Venezuela es demasiado difícil, demasiado difícil. Las personas dicen, ay, la carne, 19 reais, eso está caro. No, Señor, O caro está lá. allá 1 kilo de frango vale 350 bolívares, más de 50 reais. 1 kilo. 1 kilo de queso pasa de 300 reais, de 300 bolívares. Y situación crítica, muy, muy, muy difícil. ¿Ve? Por el gobierno que existe en el país, que es un gobierno forajido, que se preocupan solamente de su bienestar propio. Y bueno, el Señor pone y quita rey. Él sabe por qué Venezuela tendrá este gobierno que ya tiene 24 años en el poder. Le doy las gracias, mis hermanos, que Dios los continúe bendiciendo y fortaleciéndolo en el espíritu. Un momentico, Josué, Vem. ven. Vai conhecer um menino. Milagre. Ay, fala. Obrigada. Obrigado, Dios. Obrigada, Deus. E esse menino louva. Ele louva. Ele gosta de escutar muito louvores. E bom, é uma bênção. Eu queria citar com vocês que eu lembro muito este versículo em Isaías 41, 10. Que eu sempre lembrava muito isso lá. E uma mãe me falou,
enviou uma canção para mim, que acho que lembra um pouquinho, que fala: não chores, quem cuida de você não dorme, levanta, você tem muita gente que te ama, Deus mandou te falar que vai acontecer, Deus mandou te dizer que tudo vai. Então eu lembro muito dela e eu falo assim, em Isaías 41:10, não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou teu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o sigo com a mão direita da minha justiça. Assim Deus fez com eu e com toda a minha família, que foi uma prova e depois vino a bênção, que Deus existe. Não só há que perder a fé, porque Deus é verdadeiro e a promessa que Ele tem para nós, Ele vai cumprir. Se Ele tem um propósito em nossas vidas, Ele cumpre, mas em um momento perfeito, no momento dele, não no momento de nós. Às vezes nós ficamos apurados, que queremos, quero a benção, quando vem, mas no momento de nós. Ele sabe o momento que a benção vai ser derramada. E eu falo assim, às vezes Deus nos processa, mas para ficar mais fortes e nós ensinar outras pessoas. Pelo menos eu passei por essa situação, outras mais passaram essas mesmas situações e eu falado para elas: Deus, se houvesse sido por mim eu mesma, eu hubiese morto com Ele, ou eu hubiese morto porque eu não hubiese tenido força de ver meu menino. E era cada dia vendo, fazendo curativo, fazendo todo eu. Meu esposo não queria saber nada disso porque ele é muito sentimental, ele não gosta. E era eu que estava ali. Deus colocou a eu por alguma razão, mas conheci mais avançada. Aí ele estava fazendo tratamento de hemoglobina e tratamento quimioterapêutico. Eram 4 horas de infusão cada mês, cada 21 dias. E as meninas falavam para mim: ele é menino abençoado. A única criancinha do HIV que fazia esse tratamento ali era ele. E eles faziam todo, davam brinquedos, davam algumas balinhas, ajudavam ele para ele ficar calmo, mas ele foi bênção. Ele nunca ficou falando: eu não quero estar aqui, eu não quero mais. Mas ele sempre ia ao seu tratamento certinho. E agora já está começando a tirar os remédios. E se Deus quiser, prontamente vai sair a cirurgia dele de o alenoide. E em nome de Jesus vai ficar bem, como Deus nos traz ao mundo. Fala del livro que publicaram dele. O pastor já falou. Okay. Então, uma médica também falou que ia colocar a história dele no livro de medicina. Ela falou: não precisa de autorização, você pode colocar, não só as fotos, a história dele, pode, porque se isso ajuda outros pais a diagnosticar antes, essa é bênção. Uma doutora falou para mim: mãe, eu vou falar um negócio para você, mas não pode falar para ninguém, porque é secreto de médico. Graças ao que aconteceu com ele, podemos conseguir salvar outra criança. Está vendo? É glória de Deus. Porque antes não conseguiam, a criança que deu o Kawasaki mais forte, ela morreu. E outra criancinha antes dele, que tinha 4 aninhos, que entrou com a mesma condição, não resistiu, morreu em 24 horas. Então, graças ao processo que ele passou, já os médicos sabem como tratar para a glória e honra de Deus, salvar outras crianças que não passem por essa mesma situação, né? Então, eu agradeço por vir escutar esse testemunho. E contem para quem vocês quiserem, para que sepam que Deus ainda existe e que Deus ainda faz milagres e verdadeiros milagres. Porque não era para ele estar aqui agora, era para ele estar há muito tempo no caixão. Mas Deus faz como Ele quer, né?
Obrigado, agradeço por tudo. E Deus abençoe todos vocês. E ao pastor Bruno por haver aberto as portas da igreja para nós e minha família.